A gente já passou pelas ideias aqui, né, na figura, no quadro e tal. Agora eu quero ver com vocês, só para consolidar isso aí, essas implementações. Tá? Elas não são nada sofisticadas, como vocês viram, elas são relativamente simples, né, de fazer. A busca binária é a coisa mais sofisticada, depois é só ajustezinhos de índices, tomar um cuidado, mas é legal ver isso aí. E eu vou começar ó, aqui, só para deixar organizado, né? Eu estou fazendo como se fosse uma bibliotecazinha, então aqui eu tenho as operações, aqui é onde elas foram implementadas, a gente já vai olhar para elas, né? Mas eu vou começar aqui com uma sequência de testes. Eu vou mostrar para vocês o que acontece e daí a gente... Ó, esse zoom tá bom? Ou melhor esse aqui? Como tá para vocês enxergarem? Esse aqui tá ok? Opa, tô lá atrás aqui. Deixa... Então, ó, deixa eu dar uns ventos aqui. O que eu estou fazendo? Eu vou começar compilando o arquivinho ts_vetorordenado.c aqui como código objeto, tá? Porque ele não tem função main, então ele vai gerar um ts_vetorordenado.o que eu vou usar agora, ó, compilando agora sim, o testando tabela de símbolos, só que as minhas funções vão estar implementadas aqui, nesse código que eu acabei de pré-compilar. E daí vamos testar, olha aí, um monte de impressão, mas elas vão ajudar a gente a consolidar, né, a fechar a compreensão dessas operações e tal. Primeiro, o percurso ordenado aqui, ó, né, imprimiu aqui os carinhas do 00 até o 18,9. Para vocês entenderem como que eu fiz isso aqui, tá? Só para vocês saberem o que esperar, eu criei, nós temos esse item, aqui, ó, nós temos esse tipo item, que tem uma chave e um conteúdo, tá? Eles são os dois do tipo inteiro, tanto o tipo chave quanto o tipo conteúdo do tipo inteiro, então esses campos, os dois têm um inteiro, mas é só para diferenciar, para mostrar que eu vou operar em cima da chave, o conteúdo é um extra que está lá. E daí, o que eu fiz aqui foi preencher a chave como 2 vezes i e o conteúdo como i, para a gente ter alguma diferença, né? Por isso que aqui as chaves são só pares aqui, né? E o conteúdo é metade da chave, do jeito que eu calculei. Daí eu mandei o percurso ordenado, que a gente já sabe qual que é a eficiência dele, a gente já falou sobre isso, né? É só um laço que percorre ali. A gente pode até passar por aqui, ó. Ah, não. Percurso ordenado deixa. Vamos passar para algo mais interessante. O que eu faço na sequência? A busca. A chave 5 não achou, a chave 6 encontrou e a chave 4 encontrou. Vamos olhar aqui então como que eu estou implementando a minha operação de busca. A minha busca aqui, como a gente esperava, ela chama a busca binária, né, nesse vetorzinho V, que tem N elementos, buscando o X, e devolve um índice I. A gente não sabe se esse índice I aponta para onde o cara está ou deveria estar, por isso que eu faço esse teste. Se ele estiver lá, eu devolvo o endereço, tá? Eu vou sempre trabalhar com apontador aqui, eu devolvo o endereço daquela posição do vetor, tá? De onde ele devia estar, porque daí eu consigo acessar os dois campos. Como ele tem mais de um campo, eu optei por devolver o endereço daquele lugar, tá? E é isso que a gente vê aqui, ó. Quando, aqui na busca, né, se ele encontrar, eu imprimo aqui, ó, p pointer chave, p pointer conteúdo, né, justamente porque eu tenho o apontador, a busca me devolve o apontador. Eu falei para vocês que eu ia repassar rapidamente a busca binária aqui, só para a gente relembrar e ver as diferenças também, né? Então, ó, a busca binária que eu fiz mais rapidamente no quadro, né, com a figura, eu recebo o vetor V, tamanho N, a chave, os índices E, M, D aqui, auxiliares, né? O E começa com -1 e o D começa igual a N. Veja que eu continuo enquanto o E é equivalente fazer assim, às vezes fica até mais fácil de ler, E mais 1 for menor do que D. Quer dizer, quando eles se encostarem, eles nem ficaram iguais, eles se encostaram, já acabou. Do jeito que a gente trabalha aqui. O M é sempre E mais D sobre 2, sempre calculando na média.
E daí o teste que eu faço é se a chave que eu estou buscando, se a chave que está no meio é menor do que o x. Então veja que eu só avanço o e se for estritamente menor, né? No caso do maior, sobra a igualdade ali, né? Então o x pode ser igual ao VD, né? Porque eu atualizo ele também no caso em que a chave do cara do meio é maior ou igual a x. Tá? Então no caso do elemento estar lá, o que vai acontecer é que em algum momento o D vai estar exatamente em cima do item e daí só o E que vai se mover, né? O D nunca mais se mexe. Mas se for para testar só se ele maior, não determinaria o E. Sim, mas aí eu não tenho certeza que esse algoritmo funcionaria. Por um detalhe. Daí eu teria que verificar. Parece que é simétrico, né? Mas tem uma coisa que não é simétrica. O M tem uma divisão por 2 que trunca para baixo sempre. Então talvez alguma coisa desse errado, teria que verificar. Porque quando dá um número ímpar e tal, eu desço o número. Então, quando você quisesse colocar um teto no M, daria certo. Eu acho que daí sim. Daí sim. Se corrigisse a divisão, daí seria realmente simétrico, né? Então daí funcionaria. Então, a ideia aqui, gente, como eu falei ali, a gente não está fazendo uma prova de corretude, tudo, mas só para pegar a ideia. Eu estou sempre mantendo a região que... eu estou sempre mantendo entre V0 e VE, tá? Na parte de 0 até E, os caras que são estritamente menores. E isso é mantido nesse if aqui, né? São estritamente menores do que o x. Veja que eu só cresço o E, eu só troco o E pelo M, se VE for estritamente maior do que eu, né? O VM, no caso, for estritamente menor. Então, é isso que eu estou sempre mantendo aqui. VE para baixo é estritamente menor do que eu, VD para cima é maior ou igual, pode caber a igualdade. Como quando eu termino, eles estão justapostos, estão a 1 de diferença, acontece o caso que a gente viu na lousa, né? Olha, de V0 até D-1, que é o E, quando termina, são os estritamente menores do que eu. De VD para cima são os maiores ou iguais a eu. Só que notem, se de VD para cima são os maiores ou iguais, todo mundo antes era estritamente menor, e o vetor está ordenado, se eu estiver em alguma posição, se o elemento existir, tem que ser na primeira posição, né? Tipo, eu estou falando, olha, o subvetor de D para cima são os maiores ou iguais a mim, mas ele está ordenado, então eu tenho que estar na primeira posição, se eu tiver chance de estar. Por isso que eu sempre devolvo o D. O D, com confiança nesse algoritmo, é onde o elemento está ou onde ele deveria estar. Todo mundo que é menor do que ele, eu descartei. Todo mundo que é menor do que ele está para trás ali. Dúvida? O único jeito de ir assim, é se eles estiverem nos tapostos, aí não deixa acontecer. Se eu trocasse o... Se trocar o... Mas você fala aqui, se trocar o menor igual, você acha que já funciona? Eu realmente teria que pensar. Porque o único jeito do eles ficarem iguais é se eles estiverem nos tapostos. Só que a condição do ar não tem que acontecer. Se tiver, por exemplo, pode ser. Tá, então a condição de parada ainda ocorreria. Tá, acho que é verdade. Que eu sempre falo com cautela na busca binária, porque a busca binária é um algoritmo simples, fundamental, mas as condições de contorno dela, assim, é muito fácil implementar uma busca binária que dá erro. É muito fácil você errar uma coisinha na condição de contorno, por isso que eu sempre gosto de verificar depois, mas é provável que dê para fazer desse outro jeito sim. Dito isso, então, a busca binária que vai ser essencial dentro dos outros algoritmos que a gente vai ver, né? Das outras operações. Na busca, como a gente viu, faz a busca binária e testa se é igual. No mínimo, só pegar o cara que está na posição 0 e devolve o eésimo aqui. Eu só estou espiando aqui nas minhas notas de aula se eu deixei alguma coisa como quiz para vocês. Algo que não é operação aqui, mas vale como um extra. Ó. A minha cria tabela de símbolos, que basicamente cria esse vetor ordenado, o que ela faz é que ela recebe um vetor V de itens e daí ela vai colocar todo mundo nesse formatinho da minha tabela de símbolos, né, que tem o VI lá dentro. Ela vai colocando todo mundo ali e depois chama o insertion sort. Qual que é a eficiência desse algoritmo aqui, gente? Dado que ali tem esse laço aqui e tem uma chamada para o insertion sort, que é o que é mais custoso. Da ordem de... Insertion sort, qual que é o pior caso, gente? N ao quadrado.
Todos os algoritmos elementares, insertion, bubble, selection, no pior caso, n quadrado. E daí, a gente viu um algoritmo que é n log n. Se eu trocar o insertion sort pelo heap sort, essa criação da tabela aqui, de criação do vetor, fica n log n, porque o heap sort tem essa eficiência. Mas prosseguindo aqui, então, essa foi a busca, o mínimo tão sem graça quanto a gente esperava, né? O máximo equivalente. O predecessor, eu faço a busca, e daí vejam, eu estou trabalhando aqui com a definição que só faz sentido falar de predecessor se ele existir, tá? Do jeito que eu implementei. Então, eu faço a busca e daí eu testo. Se o cara que está na 10ª posição tem a chave X, quer dizer, aquela posição é a que ele está mesmo, não é a que ele deveria estar, mas ele é onde ele está. E ele não é o primeiro, eu devolvo o predecessor dele, né? O endereço do predecessor dele. Importante testar se ele não é o primeiro, porque o mínimo não tem predecessor, né? Daí eu tenho que devolver null, não faz sentido falar de predecessor. O máximo também não tem sucessor de modo equivalente. Estou passando pelo predecessor, o sucessor está nas notas de aula, né? Aqui o percurso ordenado é um for, como a gente já viu, da ordem de n, né? Seleção. Vejam que o único cuidado é devolver pós menos 1, né? Porque, como eu estou trabalhando com os caras de 1 a n, o primeiro está no índice 0, o segundo está no índice 1 e assim por diante. E por fim o rank, busca binária, né, como a gente já tinha comentado. E com o índice que volta, eu testo se aquele elemento, se o elemento que está naquela posição é igual ao x que eu estava buscando. Se ele for, eu somo 1, se não, a posição é 1 a mais do que a busca binária, se não é o próprio i. Foi aquilo que a gente falou, né, do teste. E daí eu devolvo a posição. Tá? Se a gente olhar aqui nos testes que a gente fez, ó, a busca, o 5 ele não achou, faz sentido, né? Não tem. O 6 e o 4 ele achou. O mínimo é 0, só para consolidar o que faz... consolidar as operações, né? O máximo é o maior do vetor, ó, de 18 ali. O predecessor do 5, ele não achou, porque eu acho que o 5 não está lá. O sucessor do 6, ele devolveu corretamente, é esse cara aqui. Aqui eu chamei o percurso ordenado de novo para ficar mais fácil de olhar. A seleção, quem que é o quinto elemento, né? Foi o 8 aqui, olha. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O quinto aqui é o que tem a chave 8. O sexto é o que tem a chave 10. Estou passando rapidinho só para a gente consolidar a definição da operação, tá? Porque a gente vai continuar usando essas operações, ainda que a implementação seja diferente. O rank aqui, para fechar então. Chave 5. Quem tem chave 5? Ninguém. Mas quantos elementos tem chave menor do que 5? 3 elementos, né? Esses 3 aqui. Chave 4. Quantos elementos tem chave menor ou igual a 4? Esses 3 aqui. Então o 4, vejo que o 4 e o 5 têm o mesmo rank. Por causa dessa definição, quantos elementos têm chave menor ou igual a mim. Já o 6 aqui, eu tenho 4 elementos com chave menor ou igual a ele, e o menos 1 tem 0. Né? O menos 1 não tem nenhuma chave que é menor ou igual a menos 1. Nenhum elemento com chave menor ou igual a menos 1. Tudo bem, gente? Então, dos códigos, era só isso. Como eu falei, essa aqui não é a melhor das implementações. Mas dito isso, tem algo aqui para a gente discutir. Deixa eu acender a luz e tal. É o seguinte, eu estou falando que essa não é a melhor das implementações, mas parece meio contraditório, né? Porque se a gente olhar para essas operações aqui, tá tudo bastante eficiente, né? Tem vários O de 1 ali, que não é trivial atingir essa eficiência. Tem log n, que é bastante bom também, para conjuntos grandes é muito bom. O único linear aqui é o percurso ordenado, mas é inerente a ele, eu quero imprimir todo mundo, a própria saída tem esse tamanho, então não tem nada que a gente possa fazer, não está desperdiçando eficiência ali, está fazendo o que dá para fazer. Por que então que eu estou falando que essa não é a implementação tradicional de uma tabela de símbolos? Qual que é o problema dela, gente? Algum chute? Perdão? Não. Ela está gastando um tanto de memória constante para cada elemento que ela armazena, né? Então, a princípio, não é um problema. O problema
é que ela não é boa para duas operações que eu convenientemente omiti ali. Se o meu conjunto de dados for dinâmico, se eu quiser suportar inserções e remoções, como que eu faço inserção e remoção num vetor ordenado? Eu tenho que achar a posição do cara e depois deslocar todo mundo que está à direita dele, né? Se for para inserir e remover, eu tenho que achar o cara e depois deslocar para a esquerda todo mundo que está à direita dele. Certo? Essas operações são da ordem de n no pior caso. Quer dizer, essa implementação ela é muito boa, né, em todas essas operações, mas ela é muito ruim, tá? Ela é bem custosa para inserir e remover. Tem a questão da memória de modo subjacente aqui também, porque se eu quiser fazer inserção e remoção, eu preciso alocar um espaço de memória maior do que o vetor para ter um jogo ali, mas até aí a gente fazer isso com fila e pilha e tudo bem, né? Tudo bem que eu quero dizer, não é que não é uma restrição, mas é uma restrição com a qual a gente consegue lidar. Não é proibitivo. Agora aqui, cada operação de inserção e remoção é custosa. Tá? É um problema mais sério. Não é só pré-alocar um espaço de memória um pouco maior, dimensionar o meu problema, que é algo que a gente costuma conseguir tratar. Então, isso aqui que a gente viu é uma implementação bastante boa para a tabela de símbolo quando a gente está pensando em conjunto estático de dados. Quer dizer, um conjunto fixo ali que eu posso organizar, ordeno ele, né, chamo um algoritmo eficiente, ordeno, e a partir daí essas operações são suportadas com bastante eficiência. Mas se é um conjunto dinâmico, o vetor tem graves limitações. Tudo bem? Como eu falei, essa parte eu passei mais rápido, porque ela foi meio que revisão, né? A gente voltou a falar de busca binária, a gente voltou a falar de manipulação de vetor e tal. Agora, a gente vai começar a falar de árvores binárias de busca.